E hoje o Em Audiência vai trazer para você, empresário, os 5 principais motivos que fazem você ter problema com o pagamento de tributos. Eu já falei para vocês aqui em outras oportunidades nesse canal que empreender no Brasil não é para amadores. Isso é uma verdade absoluta, tá? Por quê? Porque a gente pensa que quando a gente vai empreender, a gente vai encontrar um local físico ou até hoje, né, com o avanço aí do e-commerce, uma plataforma na qual eu vou oferecer os meus produtos, vou cadastrar eles ali e vou estabelecer relações de comércio, vou vender e vou comprar e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Mas a verdade é que existe uma parafernália burocrática que está por trás de tudo isso, e isso tudo se relaciona com o pagamento de tributos, e que se você não observar, você pode ter problemas gravíssimos que podem inclusive acabar com o seu negócio. O primeiro item desse top 5 está relacionado com atraso. Atraso nunca é bom. Quando a gente fala de tributos, é pior ainda. Olha, na semana passada eu recebi Lá no escritório, né, a gente recebeu uma... Ai, gente, não fugiu a palavra. Vai voltar, eu sei que a gente vai colocar aí, rapidinho, eu tô tremendo, porque eu tô palavra. Eu recebi uma situação fiscal de uma empresa, né? E nessa situação fiscal eu tinha ali um empresário que estava procurando o nosso escritório porque o valor de multa e juros dos tributos dele que foram declarados, ou seja, ele tem uma assessoria contábil que declara todos os meses o faturamento, ele é uma empresa do Simples Nacional e ele gera o valor do tributo a pagar. Ele declarou e não pagou. E o montante a título de multa e juros estava resultando em mais de R$200 mil. E ele procurou a gente lá no escritório perguntando o que a gente podia fazer para reduzir aquele montante. Olha só, se você praticou o fato gerador do tributo e gerou aquela obrigação a pagar, a não ser que exista aí alguma lei que vai conceder algum tipo de perdão, digamos assim, né, da dívida, que é muito, muito raro de acontecer, isso não tem o que ser feito, você tem que pagar. E quanto mais você demora, mais caro fica. Lembra, esse cara, eu falei pra vocês que eles tinham mais de 200 mil, ou era quase 200 mil, não tenho certeza, só a título de multa e juros. Eu não tô falando do imposto aqui não. Então veja o total do ônus tributário que ele estava tendo ali, somente pelo fato dele estar atrasado com o cumprimento da obrigação tributária. E resolveu empreender, esteja bem assessorado e não deixe de pagar os tributos decorrentes da sua atividade, né, comercial ou de prestação de serviço. Tudo que for gerado por conta da sua atividade vai gerar tributo a pagar, e você não pode deixar de pagar, né, a não ser que você esteja ali disposto a arcar com um montante elevadíssimo de multa e juros que vão incidir sobre o valor do tributo devido e não pago, tá bom? Item 2, precisamos falar da dificuldade de adequação, né, e de acompanhamento da legislação tributária. Olha, referente às atividades que eu acompanho só hoje, eu tive que ler umas 2 ou 3 portarias e mais algumas resoluções que foram publicadas hoje. Então, a mudança, a velocidade da alteração da legislação tributária, ela é muito rápida. Então, você precisa acompanhar. E o fato de você não acompanhar, e óbvio que eu não estou falando para o empresário, né? O empresário, ele precisa, na verdade, saber que tem que estar bem assessorado por conta dessas dificuldades que podem ensejar ele aí grandes débitos tributários, né? Grandes multas se ele não fizer desse tipo. Então, óbvio que aqui a gente está falando de um profissional qualificado que tem que acompanhar a legislação tributária. Mas caso você não tenha um serviço que tenha essa qualidade técnica e que deixe de acompanhar a legislação tributária, você pode acabar recolhendo o tributo a maior ou a menor, simplesmente por não ter se adequado a uma alteração legislativa. Então, falando isso, eu vou puxar até o item 3 desse top 5, que é o recolhimento a maior e a menor de imposto. Óbvio que o fato de você não acompanhar a legislação tributária e suas alterações podem culminar nessa questão do pagamento a maior ou menor de tributo. Mas existem outras variáveis que podem levar isso a acontecer. Mas existem outras variáveis que podem gerar esse recolhimento a maior ou a menor de tributo, como, por exemplo, falta de configuração sistêmica, né? Falta de governança dos processos da sua empresa, se você escritura os documentos fiscais internamente, ou da própria contabilidade, se você faz isso de maneira externa. Fato é que o empresário precisa acompanhar isso tudo muito de perto, para evitar que você tenha ali grandes multas, grandes valores, justamente por falta de cumprimento da legislação tributária, que pode acarretar em recolhimento a maior ou a menor de tributo. Ah, Jéssica, por que eu posso ter problema se eu recolher a maior? O fisco não vai gostar? Claro que vai, né? Quem não vai gostar é a sua margem de lucro. E se você recolhe mais tributo que o devido, você diminui o seu lucro e isso pode acabar quebrando o seu negócio de qualquer maneira. E tem 4, que parece uma bobagem, mas que você precisa saber e muitas vezes ali cobrar isso da sua assessoria, né, contábil e jurídica.
se você não cumprir a legislação tributária, você está sujeito a sanções fiscais, a multas. Essa semana, por exemplo, eu tive que tratar uma multa de um cliente que circulou mercadoria sem emitir nota fiscal de serviço. E olha, pior, vou até fazer uma correção. Na verdade, ele tinha emitido a nota. E obviamente, como ele emitiu a nota, saiu ali o valor do tributo a recolher. Mas ele enviou pelos correios a mercadoria sem colocar a nota fiscal para acompanhar. E aí parou no posto fiscal essa mercadoria e o fisco exigiu uma multa que deu 3 vezes o valor do produto. Então imagina só você receber um tipo de autuação dessa simplesmente por descumprimento da regra da legislação tributária. Talvez, empresário, não seja você que tenha que saber isso, mas se você não estiver bem assessorado, você pode estar sujeito a esse tipo de sanção fiscal. E olha, nesse caso, não teve o que ser feito. A legislação tributária exige que para acompanhar a mercadoria tenha sim o acompanhamento da nota fiscal, né? E ele circulou sem, então ficou bem complicado e ele teve que pagar essa multa. E para encerrar aqui a nossa lista, eu não posso deixar de falar da escolha do regime de tributação da sua empresa. Eu sei que muitas vezes os empresários, eles iniciam ali pelo regime de tributação do Simples Nacional e isso não é absolutamente errado, mas óbvio que cabe uma análise detalhada para entender se para aquela atividade, considerando o faturamento daquela empresa e todas as particularidades dela, faz sentido ela estar dentro do Simples Nacional, tá? Mas vamos supor que faça. Ainda assim, é necessário uma verificação anual, porque existem faixas do Simples Nacional e que à medida que você vai aumentando o seu faturamento, você vai subindo de faixa e vai sofrendo uma tributação maior. À medida que você vai evoluindo no seu negócio e ganhando mais e faturando mais, de repente é a hora de você trocar o regime. E olha, tem empresário que faz uma confusão com a questão do Simples Nacional, porque eu já recebi casos, por exemplo, de simulação. O que é simulação? O empresário sabe que o fato dele estar no Simples Nacional, em regra, faz ele recolher menos tributo. Aí o que ele faz? Quando ele chega ao limite do faturamento do Simples Nacional, ele abre uma outra empresa do Simples Nacional e coloca ali toda a sua folha de empregados, justamente para você não ir para um regime mais caro, né? E a folha de pagamento ficar muito mais onerada. Então ele faz o quê? Abre 2 empresas do Simples Nacional e simula, né? Ele faz uma simulação e aí a Receita Federal, ela vem até o contribuinte e dá um auto de infração caríssimo e acaba quebrando o negócio. Eu já vi casos assim, tá? Inclusive já vi cliente que briga justamente para trazer essa validade dessas operações com 2 empresas, né, operando no mesmo lugar, para um mesmo negócio, e já perderam, inclusive, em instância superior. Então, assim, é um negócio muito arriscado. A Jéssica está falando que eu não posso ter 2 empresas do Simples Nacional? Não é isso. Depende. Depende para quê? E eu posso ter, sim, uma empresa prestando serviço para outra, se fizer sentido. Por exemplo, eu tenho uma empresa do Simples Nacional de locação e eu tenho uma outra empresa do Simples Nacional de manutenção de equipamentos que eu posso fazer a manutenção desses equipamentos que eu alugo. Então, faz sentido essa operação? Faz, porque uma faz um serviço e a outra faz outro serviço. Então, isso não é uma simulação. Mas a depender da manobra que o empresário faz, eu sei que empresário também, olha, vocês empresários são um caso sério. Fica procurando o contador, procurando a assessoria jurídica para que eles encontrem manobras, né, muitas vezes, para pagar menos tributo. E olha, eu, pelo menos, sou muito sincera na assessoria dos meus clientes. Tem situação que sim, dá para fazer. E eu não estou falando que não é possível encontrar possibilidade de redução da carga tributária dentro da norma. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que super acredito nisso. Mas não dá para ficar fazendo malabarismo apenas para pagar menos tributo, porque isso pode custar mais caro lá no futuro. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você esteja bem assessorado e que você nunca passe por situações que podem aí custar, inclusive, a subsistência do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, não sai sem deixar o seu like, dá uma trabalheira danada a gente vir aqui e trazer esse conteúdo para você. Então não sai sem deixar o seu like. Já aconteceu com você alguma dessas situações que eu citei aqui? Deixa nos comentários, vamos conversar e de repente, quem sabe aí, encontrar alguma solução caso você esteja em maus lençóis por conta dessas situações, tá bom? É um prazer ter você comigo e como eu sempre digo no encerramento dos meus vídeos, eu te espero no nosso próximo vídeo.